Se você tem milhões de pensamentos ao mesmo tempo, veja como resolver isso agora. Você já deve ter sentido que a sua cabeça nunca desliga. Sabe aquele momento em que você só queria descansar, desligar, relaxar, mas a sua mente está a mil? Você deita na cama e de repente lembra da conversa de 3 anos atrás. Tá escovando os dentes e planejando tudo para os próximos dias. Tentando focar no trabalho, mas a sua mente já abriu 47 abas ao mesmo tempo. É como se o cérebro não soubesse o que é o silêncio, não é mesmo? E o problema disso é que você fica exausta, extremamente cansada. Sabe por quê? Porque você se pega remoendo situações que já passaram, vivendo coisas que você já vivenciou, ou então tentando resolver coisas que não vai fazer mais diferença se você resolver agora ou não, ou coisas que nem precisariam ser resolvidas, mas que fica aí martelando na sua cabeça. Ou então você se trava, sem conseguir saber para qual direção seguir. Você tem tantas ideias, tantas cenas é possível na sua cabeça, que você se perde e ao invés de você se movimentar, você acaba ficando travado. No final do dia, a sua mente, que está extremamente sobrecarregada, não deixa nem você conseguir dormir. E aí você tem uma baita de uma insônia durante a noite. É exatamente assim que funciona a cabeça das melancólicas que não entendem que naturalmente vocês vão ter uma tendência maior de ficar pensando sobre isso. A mente da melancólica, ela funciona, e eu gosto muito dessa analogia, como um grande quebra-cabeça. Tudo precisa fazer sentido para a melancólica, tudo precisa ser encaixado com perfeição. Você não vê só as coisas, né? Você não vê só as peças do quebra-cabeça. Você sente cada detalhe. Para além de ver o detalhe da peça, você sente aquele detalhe daquela peça como se aquilo fosse real e verdade. Então você sente de verdade aquela cena, aquele detalhe, né? Revive momentos, analisa possibilidades, então você consegue projetar várias cenas e você consegue vivenciar aquelas inúmeras possibilidades, né? Você busca padrões dentro daqueles comportamentos, dentro daquela cena. Então, se aconteceu isso, aquilo pode acontecer por causa disso. Você tenta encontrar um raciocínio lógico por trás de tudo que aconteceu. Imagina assim, que você tá lá conversando com uma amiga num café delicioso, né, num cantinho de vocês. E aí, lá pelas tantas, a sua amiga ou essa pessoa que tá com você, ela faz um comentário, ela fala alguma coisa que fica meio solta ali. Naquele momento, você pode não dar muita importância para aquilo. Mas com o passar do tempo, ou logo após esse encontro, onde você se encontra mais quieta, você vai ter a tendência de tentar analisar e processar aquilo que ela falou. Então aquilo fica reverberando dentro de você. Você tenta digerir aquilo que foi falado, você tenta entender por que ela falou aquilo. E fica tentando deduzir, sabe? O que será que ela quis dizer com isso? Ela já tinha falado alguma coisa parecida um outro dia, onde a gente se encontrou. Será que isso foi uma indireta pra mim? Será que ela não gostou do que eu falei? Você fica tentando imaginar o porquê da pessoa, o porquê da tua amiga ter falado aquilo pra você, né? Será que aconteceu algo? Você fica tentando encaixar essa peça desse quebra-cabeça. E percebe que não basta só encaixar. Você tenta entender e compreender e achar um padrão dentro daquele desenho que se construiu, daquela cena que se construiu. E pior, porque você vivencia aquilo de forma real. Porque para nossa mente não existe imaginário ou real. Para nossa mente, tudo é real. Se você está imaginando aquilo, vivenciando, sentindo, você está vivendo na realidade. Então, por isso que nesse momento, você abriu 1000 abas de possíveis cenários, de possíveis motivos, do porquê que ela falou aquilo pra você. Você vai revendo, né, cada detalhe,
a expressão facial que ela fez, o movimento que ela desenvolveu, a conversa passada, o que poderia ter sido falado, o que ela sentiu, o que ela pode ter sentido, o que ela quis dizer com isso. E isso vai abrindo abas, vai abrindo caminhos neurais e você vai percorrendo esses caminhos neurais. Porque para você um pensamento não é apenas um pensamento. Uma coisa que aconteceu não é apenas uma coisa que aconteceu. Existem camadas e significados, padrões escondidos dentro dessa cena, dessa conversa, dessa coisa que aconteceu. Então, para vocês não basta olhar só a peça do quebra-cabeça. Não, eu tô vendo a peça do quebra-cabeça. Não basta. Tem um padrão ali escondido, tem um significado ali escondido. Tem camadas que eu preciso analisar. Então, vocês vão em busca dessa análise com maior profundidade, porque na cabeça de vocês é certo que existem padrões que precisam ser, coisas que precisam ser analisadas ali. E isso não é ruim. Aliás, esse é um dos superpoderes da melancólica, né? Da gente entender as coisas com maior profundidade, com maior criticidade, com maior detalhe. O problema é que esse fluxo de pensamento, ele não tem um direcionamento. Então quando você não tem um direcionamento do seu pensamento cai num looping e num looping infinito. Então vamos voltar lá na história da amiga. Se você tivesse um objetivo e um destino para aquele pensamento, por exemplo, eu não gostei do que a amiga falou. Então eu vou analisar a cena, vou analisar o que tem por trás, porque você pode perfeitamente analisar, não tem problema, isso é muito nosso, isso nunca mais vai sair da gente, né? Você vai analisar essa camada, esse significado, esse padrão por trás daquilo que a amiga te falou, e você vai analisar e vai elaborar um jeito de falar para sua amiga que você não gostou daquilo. Então, todo esse seu pensamento, essa sua análise, ela tem um direcionamento, um objetivo. Aí você não cai no looping. Agora, se você gostou ou não gostou, ou você não define para qual lado você vai levar esse pensamento, você vai cair num looping infinito de ficar dias e dias, né? Por isso que a gente fala que melancólica tem memória de elefante, porque ela fica num looping infinito de pensamento do porquê que aconteceu, por que isso foi assim, que será que ela quis dizer, não podia ser diferente, isso aqui lá. E aí não tem um direcionamento do porquê que ela tá gastando energia para organizar isso que aconteceu. Então, por isso que nós temos um grande problema aqui, por isso que vocês, né, e eu também, obviamente, porque eu também sou melancólica, por que a gente se sente tão cansada no final do dia? Porque nós ficamos nesse loop infinito de pensamento, sem ter um direcionamento, sem ter um motivo para pensar. Porque se eu tenho um motivo para pensar naquilo, eu vou dar energia para aquilo acontecer e ter um fim. Agora, se eu não tenho um motivo, por que eu vou ficar pensando naquilo infinitamente? Ana, isso significa que eu não posso pensar? Não é sobre isso. Aconteceu, eu me senti mal, mas eu resolvi que eu não vou conversar com a minha amiga sobre que eu senti mal. Mas eu posso analisar a cena. Ela falou isso por causa disso, analiso as camadas que eu acho que tem, né, motivo aí, os significados, padrões escondidos. Beleza. Fiz uma análise do cenário, fiz uma análise dessa peça de quebra-cabeça e tá bom, ponto final. Agora, se eu não tenho esse raciocínio de tipo, eu vou falar, eu não vou falar, vocês entenderam que aqui tem um direcionamento do porquê que eu tô pensando aqui. Então, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou deixar quieto, eu vou amadurecer a ideia. Não, a gente fica infinitamente processando, ruminando, vivenciando essa cena sem ter um direcionamento final para isso. E aí a gente fica nesse looping infinito e a gente nunca mais sai daqui. E se a gente sente dor, a gente vai ficar eternamente sentindo dor. Se a gente sente prazer, a gente obviamente vai ficar eternamente sentindo prazer, né? Então isso é muito perigoso. Mas se ajustado, isso daqui vira um superpoder, porque você consegue analisar essa cena com maior criticidade, com maior tempo, com maior, né, detalhe, e você chega para conversar com uma pessoa com aquilo já mais diluído, com mais, né, com mais aterrado a sua ideia. Então você tem uma possibilidade de ter uma conversa, como eu digo, uma conversa adulta,
sem ferir, sem agredir, né? Como adulto deve conversar. Então, o superpoder da melancólica é justamente ter essa capacidade de ver essas camadas, esses significados que muitas vezes passa despercebida para os outros temperamentos, tá? É óbvio que se a gente não se movimentar, a gente vai ficar presa na autocrítica, no looping de preocupação, e isso vai trazer, sim, paralisia para a nossa vida. E eu, durante muito tempo, vivenciei essa mente pesada, essa mente que me gastava e me consumia energia, onde à noite eu conseguia só me jogar na cama e falar, cara, eu não percebo de ter feito muito exercício, de ter me movimentado muito, de ter feito muitas coisas braçais, físicas. Mas a sensação que eu tinha é que eu tinha corrido uma maratona, que eu tinha feito 10 horas de exercício físico, que eu tinha construído uma casa, de tão cansada fisicamente que eu tava. E eu entendi, depois de muitos estudos sobre os temperamentos, depois de ter acesso à roda dos temperamentos, que eu precisava treinar o meu cérebro a ser um cérebro desacelerado. Porque quanto mais a gente treina o nosso cérebro a vivenciar o que não foi legal pra gente, a tentar entender aquela cena, mais eu marco a minha trilha neural de um cérebro acelerado. E era exatamente por isso que eu me sentia cansada no final do dia. E é justamente esse o motivo pelo qual você também se sente cansada no final do dia. Porque embora fisicamente você não tenha feito talvez nada dentro da tua casa, ou nada na rua, nada, absolutamente nada, o teu cérebro trabalhou, porque ele é um cérebro que ele foi treinado, tem uma predisposição maior para ser acelerado nos pensamentos. Então toda aquela energia que a gente vê nas coléricas, e a gente vê porque a colérica ela externaliza, ela faz mil coisas ao mesmo tempo, é essa mesma energia que nós estamos gastando, só que internamente, e a gente não percebe isso. E aí quando a gente deita na cama, a gente fala, mas por que eu tô tão cansada, sendo que eu nem fiz tanta coisa assim, né? E obviamente que a gente precisa achar artifícios, achar mecanismos pra gente alterar essa rota de cérebro acelerado. E eu vou dar aqui 2 exemplos que eu trago pra minha vida hoje, obviamente depois de muito entender o meu temperamento, por isso que eu falo que só entender as características do temperamento não muda absolutamente nada na tua vida. Muito pelo contrário, pode inclusive te trazer dor e desconforto, porque você saber que você tem um cérebro acelerado pode ser péssimo e você não vai saber o que fazer com isso. A primeira delas é que muita gente, ou a grande maioria das pessoas, para não dizer 100% das pessoas, vão para academia para malhar, para ver definições e criar músculos no seu corpo. Eu não vou para esse objetivo. Eu vou com o objetivo de desacelerar a minha mente. Enquanto está todo mundo pensando no peso que vai colocar no aparelho para que o seu músculo apareça, né, o músculo do braço, que você perca a sua barriga, que você ganhe mais bunda, mais coxa, mais perna, eu não vou fazer isso. Eu vou lá para treinar o meu cérebro a ser um cérebro desacelerado. Então, quando eu vou fazer o exercício, eu estou presente para o que está acontecendo. Eu presto atenção na barra, eu presto atenção no peso que eu coloco. Quando eu vou fazer exercício, eu presto atenção em todos os músculos que aquele exercício está utilizando naquele momento. Eu presto atenção no gelado, às vezes, do aparelho, se eu estou com a mão numa barra, por exemplo. Eu presto atenção na força que eu faço na ponta dos meus pés ou no meu pé para levantar, para fazer o exercício. Eu presto atenção em tudo, na minha respiração. Aí eu fico, né, puxa a barriga, olha só, você está trabalhando esse músculo, aquele músculo, né? Então, é um momento que eu tô o quê? Eu estou treinando o meu cérebro para ter um hiperfoco em apenas uma atividade com um objetivo. É esse a chave da jogada. É treinar o seu cérebro para ter um hiperfoco para um objetivo. É sempre isso. Ou aí você pode falar para mim, Ana, mas eu não malho. Ou então, Ana, mas eu malho 40 minutos só. Só isso. E quando acaba o exercício, não é pra ficar viajando na música, porque a música me levou... Não, é pra você continuar reverberando e sentindo os músculos, por exemplo, que você trabalhou. Olha, tá doendo o braço, o antebraço,
a coxa também tá doendo. Por quê? Você continua treinando o seu cérebro. Então, enquanto todo mundo vai pra academia para malhar, para criar músculos, eu vou pra academia para desacelerar o meu cérebro. Então, é um treino de extrema alta concentração. E aí você pode falar, Ana, eu não treino, ou eu treino só 40 minutos por dia, ou eu vou na academia só 3 vezes por semana, no semana eu tô ferrada. Gente, cozinhar é uma outra atividade que eu uso aqui em casa para fazer isso. Então, quando eu me percebo que eu estou num looping infinito que não vai me levar a nada, eu entendi que eu entrei na trilha neural do meu cérebro acelerado. E aí, o que eu faço? Eu vou pra cozinha. Então, por exemplo, se eu vou fazer um feijão, eu vou lavar o feijão, eu sinto o grão do feijão, eu sinto a temperatura da água, eu sinto o cheiro que sobe ao lavar o feijão, né? Quem cozinha aqui feijão sabe que quando a gente vai lavar o feijão, que a gente deixa o feijão de molho, tem um cheiro aquela água, eu sinto aquele cheiro. Vou picar a cebola, o alho, eu presto atenção no formato do alho, no cheiro do alho. Eu escuto o refogado, o barulhinho quando eu tô refogando. Eu sinto o cheiro daquele tempero subindo. Então, assim, a todo momento eu tô trazendo o quê? A minha mente para um único foco. Quando eu faço isso, eu desacelero a minha mente. São atividades extremamente simples que qualquer um pode fazer e que vão te trazer um benefício muito grande se você conseguir entender que a virada de chave é eu aprender a desacelerar o meu cérebro. Só isso que você tem que fazer. Desacelerar o seu cérebro. Ter um trabalho intenso mentalmente é o mesmo gasto energético de quando você faz um trabalho braçal. Só que a gente não percebe que esse gasto energético acontece porque a gente não vê a atividade física acontecendo. Mas o gasto energético que um cérebro tem para criar pensamentos e um pensamento de looping infinito, como a gente sabe que acontece na mente das melancólicas, é um looping infinito de gasto de energia. Bem diferente de quando a gente faz um trabalho braçal, porque aí a gente se cansa, mas a gente vê o resultado. A gente sabe por que a gente fez aquilo lá. A gente viu, a gente sentiu e a gente executou fisicamente. Infelizmente, a maioria das melancólicas não sabem disso e por isso continuam nesse looping infinito. Ana, por que a minha mente pensa infinitamente e isso traz uma canseira gigantesca? Primeiro, porque você tende a ver, não ver só a peça do quebra-cabeça. Você tem que entender a peça do quebra-cabeça. Você tem que entender as camadas por trás. Isso não é ruim, se isso for direcionado para um foco, para um objetivo. Se isso não acontecer, você vai entrar num looping infinito de angústia, de paralisia, de ansiedade. E isso é ruim, é péssimo para a sua saúde mental e para a sua saúde física. Mas a gente tem mecanismos para isso. E aqui eu dei dois exemplos, né? A academia e cozinhar. E eu espero que a partir de hoje, quando você entrar no looping infinito de um pensamento sem destino, sem objetivo, você tenha o start de criar algumas artimanhas, alguns artifícios, algumas ferramentas próprias para que você crie um hiperfoco naquela atividade e treine a sua mente a ser uma mente desacelerada ou então acelerada só naquilo que tiver objetivo. E aí isso na sua mão, com toda a sua criticidade, com todo o seu olhar de encontrar padrões, de saber que existem camadas por detrás das coisas, isso se torna um superpoder na sua mão. Ter uma mente acelerada, criteriosa e ver padrões, ver muitos detalhes nas coisas, isso jamais vai mudar. Isso é teu, é nato, nasceu contigo. O que a gente precisa saber e aprender a fazer é se tornar uma mulher sábia. E usar este comportamento, e usar essa trilha neural nossa que veio mais marcada para um direcionamento para que a gente possa ter benefícios. Porque senão a gente acaba tendo malefícios. A gente nunca controla nada. Eu nunca vou controlar a minha mente, mas eu vou me tornar uma boa administradora de um poder que eu tenho, que é nato e que agora eu sei usar como um superpoder. A nossa mente, se não for treinada, e eu vou falar das nossas mentes, das melancólicas em específico, a gente vai entrar num looping de ansiedade gigantesco e com toda certeza essa sua canseira emocional de tanto pensar vai refletir na sua saúde física. Porque se não ajustado no que a gente não vê,
o corpo pede para manifestar, para que a gente possa, né, para que possa chamar a nossa atenção e falar, opa, tem alguma coisa que não tá legal aqui, que não está em ordem. Então, antes que seu corpo adoeça, cuide da sua mente. Ensine a ela a ser uma mente desacelerada, nem que seja em curtos períodos do seu dia, porque ao longo do tempo isso se torna um benefício, porque cada vez mais que a gente treina, maior é a quantidade de peso que a gente consegue levantar. Cada vez mais que a gente treina nossa mente a ser uma mente desacelerada, mais desacelerada ela vai ser, né, tender a ser com o passar do tempo. Talvez hoje, 1, 2, 3, 4, 5 vezes você não vai ver diferença. É extremamente desafiador, e eu posso falar isso como uma pessoa que sente na pele, ir para academia e tentar fazer com que a sua mente fique fixa no exercício, nos seus músculos e em tudo que está acontecendo naquele momento. É extremamente desafiador, mas os benefícios que se tem ao longo do tempo são inúmeros e vale a pena tentar. Então a mente da melancólica se cansa por causa disso, porque você entra no looping infinito de pensamentos sem ter um direcionamento para aquele pensamento. E aí você não tem fim, porque você não sabe para que você está usando aquele pensamento. Então nós precisamos desacelerar nosso pensamento para saber o foco, para saber para qual direcionamento aquele pensamento está indo. Porque às vezes, muitas das vezes, vale a pena a gente digerir aquilo lá e deixar lá, na nossa caixinha, e não viver mais. Porque muitas vezes a gente nem vai ter uma ação para aquilo. Mas para eu chegar nessa conclusão, a minha mente precisa estar desacelerada.